Diz assim a palavra do Senhor. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprissem, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E Jesus, pois, e os judeus, pois, que para que no sábado não ficassem corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhe quebrassem as pernas e fossem tirados. E foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus, vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos mais uma vez diante da Tua Palavra. A Tua Palavra é a autoridade máxima neste lugar. Senhor, tudo fica vazio e sem sentido se não tivermos um contato, se não ouvirmos a Tua Palavra. E nós damos prioridade ao Senhor, ao Teu Espírito, para falar conosco aqui nesta noite. Vai quebrando toda a resistência humana, toda a barreira, todo o impedimento. Meu Deus, envia a Tua unção e o Teu poder para quebrar e despedaçar os jugos nesta noite. Que ao abrir da minha boca me seja dado a palavra com ousadia e com confiança. Espírito de Deus, eu reconheço a minha pequenez. Reconheço que eu preciso de Ti. Vem me usar mais uma vez. Que as palavras que saem da minha boca saiam com graça e com ousadia. E que os corações, Senhor, sejam impactados em que o Senhor fale. E que o Senhor gere salvação, gere cura, libertação, restauração, alegria nos corações. Converta-nos a Ti, nos converteremos. Em nome de Jesus Cristo, dai-nos a Tua bênção e fala para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode se assentar. Esse texto ele fala da morte de Cristo. Hoje é um momento propício, é um culto propício para falarmos um pouco a respeito da morte de Cristo. Hoje nós vamos também participar da ceia do Senhor. Todo mês nós participamos no segundo domingo, no segundo de todo mês, nós participamos da ceia do Senhor. E sabemos que a ceia é um memorial. Hoje nós estamos comemorando a morte de Cristo. Por que se comemorar a morte e não a vida? Ele está vivo. Mas nós comemoramos a morte porque a morte de Cristo foi a vitória lá na cruz do Calvário. Através da sua morte, ele gerou vida para todos aqueles que nele creem. A Bíblia diz que a morte de Cristo para alguns era loucura, para outros era sinal de fraqueza. Porque como é que um Deus está sendo crucificado? Como é que um Deus está morrendo? Então, para os gregos, a morte de Cristo era um sinal de fraqueza. Mas para nós que cremos no Evangelho, a morte de Cristo é o poder de Deus. A morte de Cristo, ela trouxe a grande vitória para todo o universo, para todo aquele que nele crê.
Eu quero falar para você nessa noite que foi necessário a morte de Cristo. Era necessário Jesus morrer. Talvez quando nós lemos a Bíblia, algumas pessoas podem até dizer: se eu estivesse lá, eu iria lutar para que Cristo não fosse morto. Mas por mais que os discípulos de Cristo lutassem, por mais que alguém tentasse de alguma forma impedir a morte ou a crucificação de Cristo, não teria como, porque a morte de Cristo já estava profetizada, a morte de Cristo já estava determinada. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 2, você vai ver que Isaías, ele declara ali, ele explica em detalhes acerca do sofrimento e da morte de Cristo. Já estava determinado. O próprio Cristo, quando ele veio ao mundo, ele já estava ciente, ele já estava consciente de que ele deveria morrer, de que ele deveria passar pela morte, porque a morte dele seria a conclusão daquilo que Deus havia predeterminado ou determinado para a redenção da humanidade. Cristo, ele, no seu conhecimento, ele já sabia que era necessário a sua morte. Então você vai ver que Jesus, ele em nenhum momento ele resistiu isso. Certa vez ele estava no jardim ali no Getsemane, prestes a ser entregue. Alguns foram a pegar Jesus, pegaram ele, e um dos discípulos puxou uma espada, cortou a orelha de um servo, de um soldado chamado Malco. E a Bíblia diz que Jesus o repreendeu e diz assim: guarda a tua espada. Você acha que se eu não quisesse, e se eu precisasse escapar desses homens, eu não rogaria ao Pai, o Pai enviaria ali uma legião de anjos e me salvaria das mãos dele? É necessário. A Bíblia diz que Jesus, enquanto ele estava sentindo todo o seu sofrimento, ele estava já prevendo, ele já estava em agonia ali no Getsemane, orando e clamando. E no momento ele diz: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Mas de repente ele volta e fala assim: Senhor, mas todavia seja feito a tua vontade. Jesus, por no mínimo 3 meses, se você ler os evangelhos, você vai ver que Jesus, ele sempre alertava os seus discípulos: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. O Filho do Homem vai ser morto, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus, ele sempre preparou o coração dos discípulos, ele sempre preparou o coração daqueles que seguiam, porque preparou para a sua morte. Porque havia uma ideia no coração e na mente deles que Jesus seria um rei, mas um rei terreno, que Jesus de repente montaria num cavalo, pegaria uma espada, aleluia, reuniria uma multidão ali, milhares de pessoas, e sairia ao encontro do exército de Roma para lutar, para realmente trazer de volta o domínio, porque Israel estava sendo dominada por Roma, pagando imposto, oprimida debaixo do governo romano. Então eles acreditavam que esse Jesus seria esse Jesus que lutaria, esse Jesus que colocaria uma espada. Tanto por isso que Pedro guardou a espada dele, por isso que Pedro não jogou a espada fora, porque ele esperava um momento. Ele esperava o momento de se levantar, de Jesus falar: vamos brigar. E ele já estava preparado, mas Jesus não era esse rei. Jesus não veio estabelecer um reinado na terra, mas Jesus veio estabelecer um reinado espiritual. Não é um reinado humano, mas um reinado espiritual. Ele não só reinaria em Jerusalém, mas ele reinaria sobre toda a terra, sobre todo o universo. Ele não seria somente rei, mas a Bíblia diz que ele seria rei dos reis e senhor dos senhores. Aleluia! Então, para que tudo isso acontecesse, para que ele fosse engrandecido acima de todo nome, ele deveria entregar a sua vida, e o preço era a sua própria vida. Foi necessário a morte de Cristo, em primeiro lugar, para reinar, ou melhor, para consumar a obra da redenção da humanidade. A redenção estava perdida, ou melhor, a humanidade estava perdida. Quando Adão e Eva pecou no jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus os expulsou. E Deus amaldiçoou Adão, amaldiçoou Eva e amaldiçoou a terra.
Quando Deus amaldiçoa Eva e Adão, Deus amaldiçoa toda a raça humana, porque eles são os pais da raça humana. Todos aqueles que nasceram de Adão e Eva, nasceram debaixo da maldição do pecado. Nasceram com o pecado na sua vida. E com isso, a Bíblia diz que eles estavam carentes da glória de Deus. Que eles, todos que nasceram debaixo do pecado e necessitaria, sabe, de ser resgatados, necessitaria de alguém ou de alguma coisa que pudesse levá-los a ter novamente uma comunhão com Deus. Deus já prevendo isso lá no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15, o Senhor ele diz que do ventre da mulher, da semente da mulher, nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. Esse daí é Jesus Cristo, que um dia veio ao mundo para trazer a salvação para a humanidade. Então Jesus Cristo era necessário, porque quando Jesus aqui no capítulo de número 19, no versículo de número 30, Jesus ele diz assim: está consumado, está acabado, está terminado. Por quê? Porque toda a obra da redenção, tudo aquilo que Deus havia previsto, tudo aquilo que Deus havia preparado durante séculos, durante milênios, desde de Adão até o nascimento de Jesus Cristo, todo o plano de salvação só seria consumado ou concluído de maneira plena através da morte de Cristo. Jesus ele nasceu, foi importante o nascimento de Jesus, foi importante a vida de Jesus aqui na terra, foi importante os milagres do Senhor Jesus Cristo, foi importante tudo que ele fez e que ele viveu aqui na terra. Mas se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, a consumação, ou seja, o plano de salvação não teria sido completo. Se Jesus não tivesse sido crucificado naquela cruz, a redenção da humanidade não teria acontecido. Por quê, pastor? Porque Jesus era necessário morrer, era necessário um homem santo, justo, sem pecado, um homem puro, morrer pelos pecadores, aleluia. Então Jesus Cristo foi necessário que ele fosse até a cruz, e ele sabia disso. E quando ele estava ali consumado, Satanás tentou de tudo. Satanás tentou através do sofrimento, Satanás tentou através das chicotadas, Satanás tentou através do cuspe. Quando Jesus estava ali, as pessoas olhavam, maniavam a cabeça, zombavam dele, desacreditavam dele, falavam tantas coisas, e Jesus era firme. Eu acredito que Jesus não, eu não posso, eu tenho que morrer aqui, eu não posso sair dessa cruz, porque alguém olhou e disse: se você é filho de Deus, desça da cruz, porque assim nós vamos acreditar em você. Jesus não podia descer da cruz, ele tinha até condições de descer da cruz, eu sou o filho de Deus, mas não, ele provaria que ele é o filho de Deus através da sua morte, não através da sua vida. E ele disse, quando chegou o momento certo, a Bíblia diz que faltava ainda alguma coisa a ser cumprida aqui. O que, pastor? Ainda eles deveriam colocar, como diz a profecia no Salmo, colocar na sua boca vinagre, aleluia. Mas naquele momento, por quê? Porque o vinagre ele era misturado com alguma coisa, e aquilo ali eles estavam fazendo para de alguma forma tentar amenizar o sofrimento de Jesus, tentar de alguma forma fazer com que fosse uma anestesia para que Jesus sofresse um pouco menos. Mas Jesus não aceitou aquilo, porque ele tinha que sofrer por causa do meu e do seu pecado. Quando Jesus recusou aquela esponja cheia de vinagre, aquele isopo, aquele mago cheio de vinagre, ele recusou, não quer. E naquele momento já se cumpriu toda a escritura no respeito. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu e falou: Pai, está consumado, eu cumpri, eu fiz o que deveria ser feito, agora a ti eu entrego o meu Espírito. Você pode agradecer a Jesus. Ele poderia ter desistido ali naquele momento.
estremeceu, aleluia, a escuridão tomou conta da terra, a terra tremeu, aleluia, mortos que estavam nos sepulcros ressuscitaram, aleluia, porque o poder da morte de Cristo mudou, mexeu o universo, mexeu os céus, a terra e o inferno, por mim e por tua causa. Jesus morreu por mim e por você. Quando você pode agradecer a Ele por isso, você tem uma palavra de gratidão a Ele. Ele deu a vida dele por ti na cruz do Calvário. Ele morreu por você lá naquela cruz. Era necessário que Jesus morresse. Era necessário. Porque senão não haveria redenção da humanidade. Segunda coisa que você precisa entender é que Jesus morreu para pagar o preço do resgate. Oh glória! Capítulo 6 de João, versículo 23. Aleluia. Capítulo 6, versículo 23. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ou melhor, perdão, irmãos. Mateus 20, versículo 28. Aleluia. Mateus capítulo 20, versículo 28. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Glória a Deus. Pastor, o que é resgate? A palavra aqui no grego significa luto, L-U-T-R-O, luto, que significa comprar a vida de um cativo ou de um escravo pelo pagamento de um preço. No capítulo 1 de Pedro, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Isso aqui é tremendo. Aleluia. Oh glória. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. E sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. A morte de Cristo era o preço da nossa redenção. Redenção é quando você paga, você resgata um escravo mediante um pagamento. E qual era o pagamento? Qual era o pagamento? Não era ouro, nem prata, nem pedras preciosas. A Bíblia diz lá em Salmos que nada neste mundo, nenhuma riqueza pode resgatar a alma de uma pessoa. O próprio salmista entendeu que nenhuma riqueza, nenhum valor neste mundo pode resgatar a alma de alguém. Mas a Bíblia diz também que o preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Havia um preço a ser pago, e o preço era a morte. Mas não era a morte de qualquer um, tinha que ser a morte de um santo. A morte de alguém que não tinha pecado, a morte de alguém que não cometeria nenhum erro na sua vida, nenhum pecado. Houve grandes homens na Bíblia, como Abraão. Abraão foi um grande homem, mas ele pecou, ele mentiu. Houve profetas. Davi também foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele cometeu um adultério e ainda cometeu um crime, um assassinato. Muitos homens que foram homens de Deus, homens que serviram a Deus, que fizeram história, todos eles, se você olhasse a ficha dele, você ia ver ali pecados na vida dele. Então nenhum deles poderia morrer em prol do
poderia até morrer pela causa do Evangelho, mas não morrer para resgatar ou salvar alguém. Para redimir a alma do pecador, que estava escravizada pelo poder do pecado. Escravizado pela morte, escravizada pelo pecado, pela doença, pelo inimigo. E a única forma de resgatar, de tirar a tua alma, a alma do ser humano das mãos de Satanás, porque não tinha como Deus ir lá e resgatar para outro. Não, ele deve. Deus não poderia simplesmente chegar lá, porque Deus ele tem um trono de justiça. Deus tem um padrão, ele não poderia simplesmente, por exemplo, um juiz, um promotor, seja qual for uma unidade maior aqui nessa terra, ou nesse país, não pode chegar lá e simplesmente lá e tirar um condenado de uma prisão, simplesmente porque ele é. Não, mas existe lei, existe um padrão, existe alguma coisa a ser cumprida. Ele não pode passar por cima da lei. Assim Deus não poderia passar por cima da lei, dos princípios, e chegar com Satanás, me dá tudo aí. E a Satanás fala, não, ô Deus, você não é o Deus justo. Satanás iria acusar a Deus. E Deus até queria, mas Satanás falou, peraí, tem um preço. Qual é o preço? Eu quero a alma de um justo pela alma do pecador. A Bíblia diz que Deus olha na terra e não vê um justo sequer. Deus procura na terra, Deus procura, Ele vai em cada esquina, em cada bairro, em cada situação, em cada local, cada tempo. Deus olha e fala, não, isso daí vai dar certo, vai passar um tempinho de pecado. Mas não deu. E agora, o que eu vou fazer? Lá em Isaías diz que o Senhor, Jesus Cristo, Ele fala, Senhor, eis-me aqui, envia para mim. E agora, como é que eu vou pagar o preço de Jesus? Ele se apresenta ao Pai, meu Pai, eu vou lá, e eu vou me fazer carne, aí eu vou me estar no meio daquele povo, eu vou viver uma vida justa, uma vida santa, sem pecado, e vou morrer, e vou pagar o preço da redenção da humanidade. E a Bíblia diz que ele veio, e a Bíblia diz que ele sem pecado, ele viveu, ele foi tentado em tudo, ele foi tentado Jesus de todas as formas, ele teve tentação na sua carne, porque ele também tinha, ele era homem, 100% homem também, como ele também era Deus. Mas a Bíblia diz que ele vai até o fim, passa os seus 33 anos aqui, e quando ele está naquela cruz do Calvário, quando o seu sangue começa a ser derramado, aquele sangue não era simplesmente um sangue que viria desaparecer, ser engolido pela terra, não. Aquele sangue era o preço da redenção da humanidade. Foi por isso que Pedro disse, nós não fomos comprados com ouro, com prata, com pedras preciosas, mas com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado lá na cruz do Calvário. Aquele sangue que muitas das vezes era colocado, sangue de animal, de bode, que era apresentado a Deus simplesmente para cumprir ou aplacar a ira de Deus. Aleluia, não servia mais para nada, mas o sangue de Jesus Cristo foi dado, foi derramado. E aleluia, eu acredito que aquele sangue foi pego e foi colocado, foi aqui, Satanás, o sangue, o valor do preço. Eu estou pagando, aleluia, aquilo que você pediu. Agora essas almas é minha, aleluia, agora essas almas serão livres da tua mão. Deus te resgatou através do sangue dele. Era necessário Jesus derramar o sangue dele por mim, por você. Foi derramado. Foi o preço, a moeda foi essa. Você não foi comprado por nenhum tipo de bem ou riqueza desse mundo. Mas foi o preço, olha, precioso sangue de Jesus Cristo. Foi o precioso sangue dele, foi a moeda de troca. Jesus Cristo, ele pagou o preço. E hoje você é livre do pecado. Hoje você é livre da condenação eterna. Hoje você é livre do poder da enfermidade, do poder do inimigo. Hoje Satanás olha para você, sabe o que ele vê na sua vida? Ele não vê um cabelo de chapinha, pintado de loiro, de amarelo, de azul, de preto, não. Ele vê o sangue precioso de Jesus Cristo que está sobre a sua vida. Quando ele olha para você, não vê a sua aparência física, se você é bonito ou feio, se você é grande ou pequeno, não. Ele vê o sangue de Jesus sobre a sua vida. Sabe por que não te toca? Porque o sangue de Jesus está sobre mim e está sobre você. É por isso que o mal não pode tocar na tua vida. É por isso que Satanás não pode jogar uma enfermidade terrível e te matar da noite pro dia. É por isso que Satanás não pode tocar e vão pegar você e matar você e levar para o inferno. Porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. O
sangue da porta. Eu falei, essa casa eu não posso entrar, porque ele está guardado e coberta pelo sangue. Aleluia. Oh, glória a Deus. O sangue de Jesus está sobre a tua vida, meu querido. Ele está sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus é o teu guardador, o teu protetor. Você tem dono, meu querido. Você tem dono. E o teu dono se chama Jesus. Você pode adorar, você pode adorar. Você pode glorificar Ele, porque Ele é teu dono. Ele te comprou, Ele te resgatou. Você pertence a Ele. Bate no peito e diga assim, eu tenho dono. Diga para o Senhor, você tem dono. Ô glória. O dono é Jesus. Eu já não sou mais uma casa vazia, um terreno baldio, não. Eu tenho escritura, meu querido. Eu tenho dono. E quem assinou essa escritura foi Jesus Cristo de Nazaré. E selou com o sangue dele, falou, esse aqui é meu. Essa igreja é minha. Esse povo que está aqui é do Senhor. E você tem motivo de dar glória. Você tem motivo para adorar a Ele. Porque foi por causa do sangue de Jesus Cristo. Satanás, o sangue de Jesus está sobre essa igreja. O sangue de Jesus está sobre mim, está sobre você. Aleluia, aleluia, nós temos o sangue precioso. É o sangue de Jesus Cristo, sangue puro, sangue carmesim, que foi derramado, aleluia, para resgatar a tua vida. Para resgatar a nossa vida. Paulo diz, olha a igreja de Cristo que foi resgatada pelo seu próprio sangue, Atos 20, 28. Resgatada pelo seu próprio sangue. É interessante quando você vai um pouco lá na frente, você vai ver que os espias falaram para Rabi, falou, Rabi, você vai colocar um sinal aqui. E você vai colocar você vai pegar um pano. E esse pano ele tem que ter uma cor. E Rabi, que cor? Amarelo? E não. Que cor? Preta? Não. Que cor? Azul? Não. Ela tem que ser vermelho, carmesim. Aleluia. Cor de sangue. Falou, Rabi, se você colocar, você vai colocar na janela da tua casa. Quando o exército entrar para destruir, para acabar com o povo, eles não vão tocar na tua casa, não vão entrar na tua casa, não vão tocar na tua família, mas coloque o pano, porque esse é o sinal. Aleluia! E a Bíblia diz, irmão, que ela foi obediente, colocou ali. E quando eles entraram, que eles olharam, aí foi tão interessante, irmão, que o muro de Jericó desabou, mas por causa daquele pano, que estava aquele pano vermelho, que estava sobre a janela da casa de Rabi, aleluia, o local onde a sua casa estava, permaneceu intacto, todo o muro caiu por terra, mas a casa de Rabi ficou em pé, aqueles que estavam dentro da casa de Rabi não morreram, permaneceram e receberam o livramento, porque havia uma marca, e a marca do sangue, representava o sangue de Cristo, sobre aquela casa, sobre aquela família. Aleluia! Glória a Deus! Você tem que ter a marca. Quem não tem a marca, quem não tem a marca não tem o livramento. Quem não tem a marca não tem a salvação. Mas graças a Deus que nós temos a marca. Quem tem a marca que levanta a mão, eu quero ver. Quem tem a marca que levanta a mão, eu quero ver. Se você ainda não tem, o sangue de Jesus está aqui nessa noite. E Ele quer marcar você aqui nessa noite. Ele quer passar o sangue dele na sua vida. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Foi necessário Jesus morrer para estabelecer uma nova aliança entre Deus e os homens. Lucas capítulo de número 22, versículo 20. Lucas 22, versículo 20.
Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Agora vou ler lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus. Versículo 1 até o versículo 4 diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece, cada ano pode aperfeiçoar os que a eles chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência do pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touro e dos bodes tire o pecado. Versículo de número 9 diz assim: então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Esse primeiro é o primeiro pacto e a primeira aliança que foi feita com Deus. Só que era imperfeito. Se você ler, não dá tempo aqui. Mas depois você lê o capítulo 10, você vai entender o pacto que foi feito através de Moisés. Que Moisés matou ali um cordeiro imaculado, sem mancha, um cordeiro novo, que representava Cristo. E esse sangue foi espargido sobre todas as coisas e foi feito um pacto. Só que esse pacto era um pacto imperfeito. Todos os dias, todos os anos, tinha que ser renovado novamente esse pacto. Porque sangue de bode, sangue de carneiro não pode de maneira alguma resgatar ou purificar ou eliminar o pecado da vida de ninguém. Mas quando Jesus Cristo veio ao seu sacrifício, foi por isso que quando ele pegou o cálice, ele disse ao cálice, ele falou assim: este cálice é o meu sangue que será derramado. Este cálice é o cálice da nova aliança, o novo pacto, mas não mais um pacto imperfeito, não mais um sacrifício que deve ser repetido todos os meses, todos os dias ou todos os anos, não, porque foi o único sacrifício perfeito para a redenção de toda a humanidade. Esse sacrifício foi feito pelos pecados passados, pelos pecados presentes e pelos pecados futuros. É por isso que se você pecar, você tem um advogado que é Cristo. Basta você reconhecer os seus pecados e colocar diante de Deus: Jesus me perdoa. E a Bíblia diz que o sangue dele te purifica de todo pecado e você passa a ter novamente uma comunhão com Deus. A velha aliança não tinha isso, mas a nova aliança tem. Não precisamos mais. Você vê que algumas religiões ainda ficam oferecendo galinha, bode e criança, pessoas, para tentar adquirir alguma coisa. Não é necessário oferecer e derramar mais sangue para receber bênção de Deus ou para ser perdoado dos seus pecados. A única coisa que Deus exige de nós é o reconhecimento e o arrependimento verdadeiro no nosso coração. Porque Pedro disse para algumas pessoas: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e assim venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor na nossa vida. A nova aliança foi marcada e deu início na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu como um cordeiro imaculado sem mancha. Foi feita a nova aliança e nós estamos debaixo dessa nova aliança. Quando você toma a ceia, você está falando: eu estou debaixo dessa nova aliança. Eu não estou mais debaixo da aliança de Moisés. Eles idolatravam Moisés, rejeitaram a Jesus para aceitar Moisés. Só que Moisés era um tipo de Cristo. Moisés, ele fez uma aliança que representava uma aliança perfeita. Diz aqui que tudo é imagem das coisas futuras, tudo era uma sombra das coisas futuras. O que nós vivemos hoje é uma realidade. Cristo é uma realidade. Cristo, o sacrifício de Cristo é uma realidade. O perdão do pecado não é mais coberto. Quando Deus perdoa, ele perdoa de uma vez. Aleluia. Antigamente não era se colocasse um pano quente em cima, era como se apenas cobrisse o pecado, mas hoje não. A Bíblia diz que Deus remove o pecado, que Deus limpa você do pecado, e do teu pecado ele já não se lembra mais, ele joga no mar do esquecimento e você está limpo para ter comunhão com Deus. Eu vou para o último estágio aqui, porque não vai dar mais.
O último tópico dessa mensagem que eu vou falar é que, através do sacrifício de Cristo, Deus abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos ter um acesso a Deus. No capítulo 20, no capítulo 27 de Mateus, versículo de número 51, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 51. Se você não entendia isso, hoje você vai entender. Se você acreditava que Deus não te ouve quando você ora, você vai passar a acreditar a partir de hoje. Porque existe um caminho livre, um acesso até Deus. Olha o que diz aqui no versículo 51. Versículo 50, Jesus clamando outra vez, tornando de volta em teu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Vamos lá! Na terça-feira eu falei um pouco aqui a respeito do templo. Quem estava aqui vai entender melhor essa mensagem. Mas o templo, eles tinham dois compartimentos. Tinha três, mas eu faço só de dois. Que era o lugar santo e o lugar santo dos santos. Era o tabernáculo que havia no deserto. Esse tabernáculo ele foi feito perante uma ordem que Deus havia dado. E para separar o lugar santo dos santos foi colocada uma cortina. Diga comigo, cortina. Essa cortina tinha 18 metros. Quantos metros? 18 metros. Cortina grande, alta, grossa. E aquela cortina era separada o lugar santo do santo dos santos. O que tinha no lugar santo? No lugar santo, na porta da entrada havia uma pia, que as pessoas lavavam as mãos como símbolo de purificação para entrar, lavando as mãos e os pés para entrar no lugar santo, os sacerdotes, melhor dizendo. E quando eles entravam lá dentro, havia uma mesa que continha 12 pães, que eram os pães da proposição, que tem significado. E na porta, quase que na entrada do Santo dos Santos, havia um altar, e este era o altar de incenso. Os sacerdotes ficavam ali oferecendo incenso, queimando incenso, representando as orações que subiam a Deus. Só que uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o sacerdote, o principal, entrava no Santo dos Santos. Ninguém mais podia entrar no Santo dos Santos. Se entrasse, seria fulminado, porque a presença de Deus estava ali, representada através de uma arca, que era a arca do concerto, a arca da presença e da glória de Deus. Essa arca era feita de madeira e ela era coberta de ouro. Essa arca, ela tinha em cima uma tampa chamada de propiciatório. Em cima do propiciatório havia dois anjos, dois querubins, um à frente do outro com as asas abertas. E a Bíblia diz que Deus se apresentava entre os querubins e falava com o sumo sacerdote e também falava com Moisés. Ninguém mais tinha acesso, ninguém podia entrar, nem o sacerdote Jesus podia entrar, e nem o sumo sacerdote. Se entrasse em pecado, ele morria consumado com fogo. Aleluia. Dentro do lugar santo era um local exclusivo, era um local onde as pessoas tinham medo de entrar. Ninguém queria entrar. Sabe, falou, entra ali, vai dar uma olhada. Você é doido, rapaz? Eu quero viver muito ainda. Eu vou entrar na presença de Deus para morrer. Que nada. Aleluia. As pessoas tinham medo da arca, tinham medo, aleluia, de olhar para ela, de tocar nela, porque sabia que ninguém, não era qualquer pessoa que poderia tocar na arca, que poderia ver a arca, que poderia estar diante da arca, porque a arca representava a presença de Deus. Mas quando Jesus, meu querido, ele morreu lá na cruz do Calvário, a primeira coisa que aconteceu, sabe o que ele foi? O templo estava lá, e havia esse véu grande também no templo, e a Bíblia diz que quando Jesus morreu, houve um terremoto, e a primeira coisa que aconteceu, o véu do templo ele se rasgou de alto a baixo. Quando os sacerdotes tamparam os olhos, aí agora nós vamos todo mundo morrer, porque nós vamos olhar para a arca de Deus. Eu acredito que ouvi uma voz, aleluia, falando dentro dele, não pode olhar agora, porque agora todo mundo pode ter acesso na presença de Deus. Jesus já acabou de lá na cruz do Calvário, agora todos podem olhar na arca, ver a arca, tocar a arca, todos podem chegar na presença de Deus. Você pode chegar à presença de Deus.
que é que diz a palavra do Senhor? E dando a entender nisso o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto. Enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dom, sacrifício, quanto a consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Versículo 11: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não dessa criação, nem por sangue, nem por bodes e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, efetuando uma eterna redenção. Aleluia. O próprio escritor de Deus, ele diz assim: é com ousadia e com confiança que você pode entrar diante do trono da graça, você pode entrar na presença de Deus, a fim de alcançar misericórdia e graça, e de ser ajudado em tempo oportuno. Qualquer crente, irmão, por mais fraquinho que ele seja, por mais novo convertido que ele seja, ele tem acesso à presença de Deus, aleluia. Aqui mesmo nesse culto, você pode entrar na presença de Deus com ousadia, e você pode receber graça, receber unção, receber poder. Você não precisa mais de intermediário humano, você não precisa de João, de Pedro, de Maria, você não precisa de nenhum santo, nenhum hino para entrar na presença de Deus. Basta você ter fé em Jesus Cristo, e através da sua fé você consegue estar diante do trono da graça, receber a bênção, receber a graça, receber a vitória do Senhor na sua vida. Se coloque em pé nessa noite, aleluia. Mas se colocando em pé, eu quero que você entre diante do trono da graça nesta noite. Você vai receber misericórdia e graça. Se você precisa de perdão, Jesus ele vai te perdoar nessa noite. Se você precisa de misericórdia, a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida aqui nessa noite. Se você precisa de graça, a graça do Senhor está sobre a tua vida aqui nessa noite. Foi por isso que foi necessária a morte de Cristo. Ele abriu um novo e vivo caminho. E esse caminho, pastor, Jesus ele disse: eu sou o caminho. O caminho, irmão, tem pessoas que dizem assim: olha, qualquer caminho leva a Deus. Não importa se é a religião tal ou religião tal, não, irmão, está errado. Aleluia, o escritor, aleluia, Salomão ele disse: olha, há caminhos que para o homem parecem ser perfeitos, mas no final ele leva a morte. Aleluia, e Jesus lá na frente diz: eu sou o caminho. O caminho não é uma denominação, o caminho não é uma religião, o caminho é uma pessoa, e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. Por meio da fé em Jesus Cristo, você pode falar com o Pai, você pode ouvir o Pai, você pode receber a graça do Pai, a salvação, a misericórdia. Então use essa oportunidade, use essa fé que Deus te deu para você receber a graça do Senhor aqui nesta noite. Você já sabe que você tem um caminho. Então você não precisa, irmão, ficar dependendo dos outros. Você não precisa ficar dependendo de A e de B. Elas ficaram melhorando os teus dons, mas você pode ter acesso. Não é melhor você chegar diante de Deus do que você ficar mandando a pessoas vivas ao Senhor? Não é melhor deixando você chegar diante do seu pai e falar com ele, do que você ficar mandando o seu irmão? Vai lá e fala com o pai isso, vai lá e fala com o pai aquilo. Não, irmão, seja corajoso e entre na presença de Deus e fale com ele. Quem está na presença de Deus hoje? Você quer alcançar misericórdia e graça do Senhor? O véu já foi rasgado, irmão. O véu já foi rasgado, irmão. Você pode ficar diante do trono da graça. Curva a tua cabeça, eu quero fazer uma oração com você. Se você cometeu algum pecado e você sabe que você precisa confessar, confesse ao Senhor. E você precisa de graça, de perdão, de misericórdia. Fale com Jesus Cristo nessa noite. Fale com o Pai nessa noite. Você tem um acesso livre, o véu já foi rasgado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero louvar, honrar e glorificar o teu nome. E pedir, meu Deus, que esses benefícios poderosos, meu Deus, venha, Senhor, nós vamos tomar posse da tua palavra, tomar posse daquilo que o Senhor tem prometido, tem falado sobre as nossas vidas e os nossos corações. Vai quebrando nesta noite toda a barreira da timidez, do medo, da vergonha, da acusação de Satanás, mas com ousadia, aleluia, com ousadia, com confiança, nós entramos diante do trono da graça. Meu Deus, nós queremos a tua graça, queremos a tua misericórdia, queremos ser alcançados pelo teu perdão.
junto. Não fique esperando alguém orar por você. Você pode orar. Você pode falar com Deus. Pastor, não sei orar. Sabe sim. Orar é falar com Deus. É só você falar o que você precisa. É só você contar para Jesus onde está a tua dor. É só você contar para Ele o que você precisa. Se Ele precisa de força, Ele tem força para te dar. Se você precisa de cura, Ele tem cura. Ele tem libertação, Ele tem milagre, Ele tem vitória para a tua vida. Mas abre a tua boca e peça a Ele, porque Ele vai te dar nessa noite.